Olá, pessoal. Aqui é a professora Bárbara. Sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Biossegurança. Na aula anterior, a gente falou sobre PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. E vocês vão perceber que, na verdade, não existe só um programa direcionado à segurança do trabalhador nas empresas. Na verdade, é um conjunto de programas que visam preservar a saúde do trabalhador e acompanhar a vida desse profissional para saber se aquela atividade e todos os riscos presentes no ambiente estão causando algum dano àquele indivíduo. Então, na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre mais um desses programas que visam o bem-estar e a saúde dos trabalhadores, que é o PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. E o que é esse programa? Bom, como eu falei anteriormente, o PCMSO significa Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional e é um programa que está diretamente relacionado à saúde do trabalhador no exercício de suas funções, visando a saúde, bem-estar e a qualidade de vida desse trabalhador. Ele também é normatizado por uma norma regulamentadora, assim como o PPRA, mas a norma regulamentadora que normatiza esse programa é a NR7. É parte integrante de um conjunto de programas que visam a integridade e saúde dos trabalhadores, como eu falei para vocês no slide anterior, certo? Assim como o PPRA, a CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, o PCMSO, então, ele faz parte desse conjunto de programas que visam, então, preservar a saúde dos trabalhadores, ok? Qual é a finalidade desse programa? Sua principal característica é o caráter preventivo. Então, significa que ele trabalha em prol da prevenção de danos e no diagnóstico precoce de possíveis doenças ocupacionais ou danos irreversíveis que venham a acometer os trabalhadores devido a riscos encontrados no seu ambiente de trabalho, certo? Lembra que a gente falou na aula passada sobre os riscos ambientais que o PPRA detecta precocemente? Então, esses riscos ambientais que podem ser de natureza física, biológica ou química, são os riscos que estão presentes no ambiente de trabalho e são eles que podem, então, causar essas doenças ocupacionais e esses danos irreversíveis ao trabalhador ou reversíveis. E a principal característica do PCMSO, então, é detectar precocemente a possibilidade e ou a comprovação de determinada doença ocupacional, certo? Então, ele avalia, considera tanto os aspectos individuais quanto os coletivos dos ambientes de trabalho, apresentando soluções baseadas nos riscos que foram encontrados. O PCMSO é um programa pelo qual a empresa ela consegue acompanhar, através da realização de exames, se as ações de segurança
que estão vigentes naquela empresa, elas têm sido eficientes ou não, certo? Então, nós vamos ver mais adiante quais são os tipos de exames que esse programa realiza no trabalhador, ok? E aí vocês vão perceber de que forma ele consegue avaliar se aquele trabalhador ele está tendo realmente a sua saúde preservada e observada pela empresa. Então, a elaboração do PCMSO. Quem elabora esse programa? Como ele é elaborado? Então, ele deverá ser planejado e implantado com base nos riscos à saúde dos trabalhadores, especialmente aqueles riscos identificados no PPRA. Então, o PCMSO ele trabalha alinhado com o PPRA, certo? Baseado no PPRA. Como os dois fazem parte desse conjunto de programas que visam a integridade e preservação da saúde do trabalhador, então eles devem andar em sintonia, porque um depende do outro, certo? Esse programa, o PCMSO, ele deve ser elaborado e coordenado por um dos médicos especializados do SESMET, que é o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho. Caso a empresa, devido ao seu porte e a quantidade de funcionários, ela não seja obrigada a ter um coordenador, um médico do trabalho, ela poderá contratar um profissional, um médico do trabalho, para elaborar o PCMSO, certo? Se na região, na cidade, não houver nenhum médico do trabalho, a empresa ela pode então contratar um médico de outra especialidade. Mas o ideal é que esse médico ele seja realmente médico do trabalho. Sobre as responsabilidades de cada parte, nós temos então aqui as responsabilidades do empregador, que é garantir a elaboração e efetiva implementação do PCMSO, bem como zelar pela sua eficácia e custear sem ônus para o empregado todos os procedimentos relacionados ao PCMSO, todos os exames, consultas, programa de vacinação, tudo que está dentro do PCMSO, de acordo com aquela atividade que será executada pelo profissional. Então, a empresa ela tem que custear. O empregador ele não tem a obrigação de pagar nada por esses exames. Das responsabilidades do médico coordenador, que é o médico do trabalho, que ficará responsável por elaborar e coordenar esse programa. Então, ele deverá realizar os exames médicos previstos na NR7 ou encarregar os mesmos a profissional médico familiarizado com os princípios da patologia ocupacional e suas causas, bem como o ambiente, as condições de trabalho e os riscos a que está ou será exposto cada trabalhador da empresa a ser examinado. Então, nós vamos ver adiante quais são os exames que esse programa realiza para poder acompanhar e avaliar a saúde dos trabalhadores. Então, o PCMSO ele deve incluir, entre outros, a realização obrigatória de 5 exames médicos que compreendem uma avaliação clínica completa, com anamnese ocupacional,
O que é anamnese ocupacional? É nada mais que o histórico do paciente. É uma entrevista que o médico faz com o paciente para saber sobre o seu histórico, doenças presentes na família, se o paciente ele tem alguma doença crônica, se ele sente alguma coisa, se alguma coisa está incomodando ele. Então, na verdade, é uma avaliação clínica do paciente. E exame físico e mental, certo? Então, o conjunto dessa avaliação clínica, mais exames físico e mental, são as características desses 5 exames obrigatórios pelo PCMSO, certo? Além desses 5 exames, possa ser que haja a necessidade de exames complementares que variam de acordo com os termos presentes na NR7. Então, por exemplo, algumas áreas elas precisam de exames complementares além desses 5 exames. Se o paciente ele trabalha em uma área de risco, por exemplo, de risco químico, vamos supor, ele tem que fazer alguns exames complementares, que normalmente são exames patológicos, de diagnóstico patológico de algum órgão. Então, por exemplo, ele trabalha com vapores químicos, então o médico ele pode solicitar um exame patológico do pulmão para saber se aquele órgão ele está sendo afetado de alguma forma devido àqueles vapores químicos que possam ser inalados durante a atividade profissional, certo? Então, isso aí vai depender então do PCMSO, do que está lá no PCMSO, de acordo com cada atividade da empresa. Então, voltando aqui para os 5 exames obrigatórios, nós temos o exame admissional, o periódico, o de retorno ao trabalho, de mudança de função e o exame demissional. Vamos ver cada um detalhado agora. E o objetivo de cada um desses exames. O exame admissional, ele é realizado quando o trabalhador está entrando na empresa. E ele deve ser realizado antes do início das atividades daquele colaborador, durante a etapa de contratação, certo? E o conjunto de exames, tanto clínico e complementar, que é feito durante o admissional, ele depende do tipo de trabalho que será exercido. Então, possa ser que 2 trabalhadores vão fazer o exame admissional no mesmo dia, para a mesma empresa. Porém, um vai para uma função e outro vai para outra. Então, possa ser que esses exames eles sejam diferentes, tanto para um profissional quanto para o outro, porque isso vai depender da área que cada um vai atuar, certo? Então, talvez um tenha que, por exemplo, fazer um exame de raio-x do tórax e o outro não. Um tenha que fazer um exame audiométrico e o outro não. Então, isso vai depender do tipo de trabalho que cada um vai exercer, certo? Exame periódico. Esse exame ele é realizado durante o período que o empregado ele permanece na empresa realizando suas atividades. E a periodicidade desses exames ela varia de acordo com a atividade, com o risco que o trabalhador está exposto. Então, ele possa ser que tenha necessidade de realizar esse exame de 6 em 6 meses, devido a ser uma área de risco. Então, o médico ele tem que estar avaliando a saúde daquele empregado, certo? Então, ele compara os exames periódicos com os exames admissionais para ver se houve alguma alteração durante a realização daquela atividade profissional, certo? E
Ou não, possa ser então que dependendo da área, só seja necessário realizar esse exame anualmente ou bianualmente, então isso vai depender então do tipo de atividade. Então, esse exame ele verifica se houve alguma mudança no status da saúde do empregado após algum tempo realizando o trabalho para o qual foi contratado. Ele funciona como um exame preventivo, impedindo o surgimento de sintomas mais graves e possibilitando que o médico do trabalho ele possa encaminhar a pessoa a um especialista, caso seja necessário. Okay? Exame de retorno ao trabalho. Deverá ser realizado obrigatoriamente no primeiro dia da volta ao trabalho de trabalhador que ficou ausente por período igual ou superior a 30 dias por motivo de doença ou acidente, de natureza ocupacional ou não, ou, no caso das mulheres, possa ser pelo parto, certo? A licença maternidade. Então, o médico do trabalho, ele precisa avaliar aquele funcionário. Esse exame é bastante importante porque ele precisa verificar se ele está apto a realizar as atividades que ele realizava anteriormente ao retorno, certo? Então, por exemplo, vamos supor que o paciente sofreu um acidente que comprometeu alguma parte do seu corpo, os membros inferiores. Então, o médico ele precisa avaliar aquele paciente para ver se ele consegue ainda realizar as atividades para o qual ele foi contratado na empresa, certo? Exame de mudança de função. É um exame necessário quando o empregado ele muda de função. Ok? Então, ele está ali em um cargo, de repente ele foi promovido ou ele foi remanejado para outro setor e aquele setor ele vai exercer funções diferentes da qual ele estava. Então, quando ele muda de função, é necessário realizar esse exame de mudança de função. Ele deve ser feito antes da mudança. Então, antes dele começar a trabalhar naquela função diferente, ele deve fazer o exame. E deve ser realizado somente se ocorrer mudança do risco a que o trabalhador ficará exposto, certo? Então, se a função é diferente, mas o trabalhador ele vai estar exposto aos mesmos riscos que a função anterior, então não é necessário realizar esses exames. Exame demissional é aquele exame que ele é realizado quando o empregado está sendo desligado de uma empresa, certo? O objetivo é avaliar como está a saúde do trabalhador comparada ao que foi avaliado durante o admissional, para descobrir se houve danos causados pela atividade realizada. Esse exame é super importante porque ele vai avaliar todo o período que aquele funcionário permaneceu na empresa e comparar com os exames que ele fez quando entrou na empresa e por ver se sua saúde foi alterada, certo? E esse exame ele deverá ser realizado até a data da homologação da dispensa, ok? Ele não deve ser realizado depois da homologação. Porque se aquele funcionário ele adquiriu alguma doença ocupacional durante a sua estadia na empresa, talvez a empresa nem possa demitir aquele funcionário, certo? Dependendo do tipo de dano, doença que ele adquiriu. Então, por isso esse exame ele não pode ser feito depois da homologação. Tem que ser feito até o dia da homologação, até o dia da dispensa, certo? Atestado de saúde ocupacional, ou também chamado de ASO, é um atestado emitido pelo médico do trabalho todas as vezes que o trabalhador realiza um exame. Esse documento ele deve ser expedido em 2 vias,
uma via pertence à empresa e a outra via pertence ao trabalhador. E nesse documento precisa conter no mínimo os seguintes itens: o nome completo do trabalhador, o número de registro de identidade e a função que ele exerce na empresa, os riscos ocupacionais aos quais o trabalhador está exposto no seu ambiente de trabalho ou a ausência desses riscos, indicação dos procedimentos médicos a qual o trabalhador foi submetido. Então, todos os exames que foi realizado pelo trabalhador deve ser informado no ASO. Nome do médico coordenador, quando a empresa tiver um médico coordenador, nem todas as empresas é obrigado a ter devido ao porte ou à quantidade de funcionários. Definição de apto ou inapto para a função específica que a pessoa exercerá, exerce ou exerceu, isso vai depender do tipo de exame que ele está sendo submetido, que pode ser um exame admissional, ou um periódico, ou demissional. Nome do médico responsável pelo exame e formas de contato, e a data, assinatura e carimbo do médico encarregado com seu CRM. Então, esses itens aqui devem conter no ASO, no mínimo, esses itens aqui, certo? Pode ser que tenha outras coisas também. Então, esse atestado de saúde ocupacional, ele é baseado, então, nos exames que foram feitos, tanto exame físico, clínicos, e no depoimento do paciente. Então, o médico ele vai avaliar tudo isso antes de emitir o atestado de saúde ocupacional para informar se aquele funcionário ele está apto ou inapto para aquela determinada função, certo? Sobre o programa de vacinação dos trabalhadores, então, a NR 32, que é a NR que implementa medidas preventivas para os trabalhadores da área de saúde, ela estabelece que o PCMSO, além de cumprir todos os dispostos que estão previstos na NR7, ele deve contemplar também o programa de vacinação dos trabalhadores, certo? Então, a todo trabalhador dos serviços de saúde deve ser fornecido gratuitamente programa de imunização ativa contra tétano, difteria e hepatite B, e os estabelecidos no PCMSO. Então, possa ser que lá no programa, no PCMSO, esteja também incluso outras vacinas devido ao trabalhador estar exposto àquele risco biológico ali e necessita tomar aquelas vacinas para sua segurança, além dessas que eu citei aqui, certo? E então, se o trabalhador, por exemplo, ele trabalha em uma região que tem surtos de determinada doença que é endêmica daquela região, então o médico ele pode adicionar no programa a obrigação da empresa de ofertar aquela vacina daquela doença endêmica para aquele profissional, certo? Além dessas três aqui. Sempre que houver vacinas eficazes contra outros agentes biológicos a que os trabalhadores estão ou poderão estar expostos, o empregador deve fornecê-las gratuitamente. Então, além dessas do PCMSO, também quando existem as campanhas, por exemplo, teve a campanha de vacinação contra o sarampo, porque começaram a aparecer vários surtos em várias regiões do país. Então, as empresas, quando tem esses surtos assim, elas devem, então, fornecer gratuitamente essas vacinas para os seus colaboradores, se eles estiverem expostos ao risco de se contaminar.
A vacinação ela deve obedecer às recomendações do Ministério da Saúde, e todas as vezes que o funcionário ele tomar uma vacina, ela deve ser registrada no prontuário clínico individual daquele trabalhador e deve ser fornecido a ele um comprovante das vacinas recebidas. Além disso, ele deve ser informado também de todos os efeitos colaterais daquela vacina que ele está tomando. Então, aqui a gente finaliza o nosso conteúdo de PCMSO, certo? Lembrando a vocês que vocês podem anotar todas as dúvidas que vocês tiverem durante a visualização dessas aulas, ok? Vocês podem tirar essas dúvidas pelo WhatsApp comigo, ou se preferirem, a gente pode tirar essas dúvidas quando a gente retornar às nossas aulas presenciais, certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que todos vocês estejam bem. Fiquem com Deus. Um abraço e até a próxima aula.